Eu esqueci minhas folhas lá no outro quarto. Eu não Se pegar pra mim. se você quiser ir lá buscar, tá tranquilo, eu vou mexendo aqui. Não, tô com preguiça. Então tá. Essa primeira, essa um aí, depois, é como a gente já fez, eu acho que é melhor a gente focar no que é novidade, igual essa 2. Tá. Essa 2, deixa eu procurar ela, que eu acho que eu selecionei ela. Essa 2, ela é qual questão do livro? Tenta, Pois tentar. é, Oi? pois é, eu lembro dessa figura. Eu tô olhando aqui nas que eu imprimi para ver qual questão que ela Tranquilo. Ela é. deve ser alguma das 60 para frente, 70 para frente. Ué, não escolhi ela? Deixa eu procurar no livro. Já tô- Vai lá, pega o livro e vai dar 70 para frente. Hum, não, não é isso. Oi. Não. Ela pode ser 85. 85? É. Ela é 85 que eu acabei de passar, e ela. Não, é outra, 85 é outra, mas é parecida. Acho que a 85 ela tem 4 apoios. Essa aí só tem 2. É. Ah, deixa eu ver. Aqui é, é 125, né? Qual que ela é? Não, é porque eu achei uma, só que tá nos problemas resolvidos, só que ela tem um valor diferente. Hum, E mas é o não tô, mesmo, mas é o mesmo desenho? deixa eu ver, acho que sim. Mas A ele do, não traz o a do, valor. a do balão é 99. Isso, a do balão é 99. Meu Deus. Aí eu não sei procurar as coisas em livros físicos. Oi? Eu tô procurando no livro físico, fico Uhum. perdida. Tá mais acostumado com esse tipo de coisa, né? Não, dá uma questão às vezes entender. Sim, sim, sim. Tenta, divisão. Certo. Ah, a mais próxima que eu achei aqui é essa. Às vezes o problema é eu mesmo que não tô sabendo procurar. Mas eu Pode ser, achei. pode ser que ele tenha criado também, viu? Ele, ele é moço de preguiça. Pode ser que ele tenha criado, eu tô olhando aqui, como se ele tivesse recortado uma parte, sabe? Mas vamos ver o que ele fala. 3 cabos são usados para ancorar uma torre. Um desses cabos está preso a um estaque em ar, onde o cabo exerce uma força de 4.000 newtons. Uhum. É, cortou mesmo. Esse aí é um problema resolvido. É o 2,7. Problema resolvido 2.7. Isso. Calcule as componentes Fx, Fy, Fz da força no ponto A. Então, você vai fazer um diagrama de corpo livre em A. E calcule os ângulos X, Y e Z que a linha AB forma com os eixos coordenados. Então, tá. Então,
Você quer anotar um passo a passo para exercícios em 3 dimensões, para esse tipo de problema? Sim. Deixa eu pegar um do outro. Tranquilo. Você vai, Pode falar. primeira coisa, você vai definir o eixo, os 3 eixos. Onde que eles vão ficar, o X, Y e Z, onde você vai colocar. Você pode colocar na base em B, você pode colocar em A, você pode colocar lá em B, no topo da torre, na base da torre, ou, dependendo da situação, ele já vai definir para você qual que é a origem, né? Ou seja, vai colocar uma letrinha O lá e vai falar que aquela é a origem, sabe? Deixa eu escolher aqui, tá lá no seu quarto, que tá sem nada. Pode falar. Tranquilo, qualquer coisa você me fala. E aí você define primeiro o eixo, depois, segundo passo, definir as coordenadas. Tá, definir os eixos, segundo passo. Passo, definir as coordenadas. Hum, Obrigada. Definir os eixos, definir as coordenadas. Isso. Aí você vai fazer. Aí nesse tipo de exercício, você vai encontrar os ângulos. Eixos. Aí O, o diagrama. o ângulo é em relação ao eixo X, em relação ao. Aí você vai fazer assim, ó. Na verdade, o ângulo é em relação a cada eixo, né? Então você tem um ângulo em relação ao X, outro em relação ao Y e outro em relação a Z. Certo. Só que aí tem um detalhe importante que você vai perceber, que quando você está no espaço, você primeiro tem que sair do espaço e ir para um plano cartesiano. Então, você vai destacar aí que o primeiro ângulo que você vai descobrir é sempre o ângulo em relação ao eixo Z. Depois eu te explico o porquê, assim, a gente mostra em alguns casos. Primeiro ângulo a ser descoberto em relação ao eixo Z. Sim, porque, por exemplo, se fosse para você descobrir o ângulo aqui desse cabo AB em relação ao eixo X, primeiro precisa definir onde é que está o eixo X, né? Aham. Mas vamos imaginar que você definiu. Como é que você definiu os seus eixos? Isso é importante. Como que eu defini? Quais são os seus eixos aí? Como é que você definiu para onde que eles estão? Dessa questão aí? É, Tá. posso te dar um palpite padrão? Pode. Você olha para ele como se estivesse olhando para o plano. Então, deixa eu riscar aqui. Então, se você estivesse olhando para ele por um plano de frente, você concorda comigo que. Deixa eu mudar a cor. Aqui seria seu eixo X, e aqui seria seu eixo Y. Hum, Mantenha esse padrão. E fala que agora, quando você tem profundidade, aqui é o seu eixo Z. tá, entendi. Porque você vai conseguir visualizar com mais facilidade o problema, sabe? Uhum, Então tá. Então, o primeiro passo foi esse. Então, eu coloquei a origem lá na base da torre, concorda? concordo. Faz isso. Por que que isso é interessante? Qual que é a sua opinião? Por que que você acha que desse jeito é melhor? Chama questão de raciocínio lógico, né? Pra gente É, assimilar uma. e sempre que possível, aquela ideia, né, dos eixos, né? O B vai ficar exatamente sobre o eixo Y, isso facilita as contas, entendeu?
Então tá, então vamos fazer assim, você definiu esse eixo. Agora define o segundo passo, qual que é? As coordenadas. As coordenadas. Metros, aí pra cá é o Z, Z, que é Y, que é o X. Isso. As coordenadas que você fala é para mim colocar essas medidas? As coordenadas é para você colocar, por exemplo, o ponto A. Qual que é a posição que ele está? Aí você vai colocar assim, ponto A, aí vai abrir um parênteses e vai falar a coordenada dele em X, a coordenada dele em Y e a coordenada dele em Z. Entendi. Eu vou Entendi falar agora. para você qual que é o B e você fala qual que é o A. O B, por exemplo, ele teria essa coordenada aqui, ó. Ele seria B. Aí eu olho para X, ele está 0 em X. Aí eu olho para Y, ele está em 100 metros em Y, e quando eu olho para Z, ele está em 0 em Z. Essa aqui é a coordenada dele. Qual que é a coordenada do A? Qual que É, é a posição de A em relação a X? 20. Quase. É um pega. Uhum. Ainda bem que você é projetista e não vai ter dificuldade com cotas. É, O macete é porque é um pega mesmo, tá? Ele te tende a fazer isso mesmo, ele te joga para essa ideia. Mas você vai perceber, com prática, que segue aquela ideia de cota de projeto mesmo. As medidas são sempre paralelas ao eixo em que eu estou analisando. Então, o X dele é 25. 25. Aí então o Y ele é 20. Qual? 20? O Y, 0. Isso. Ah, tá. Ah, tá. E o Entendi. O Z? Z tá O Z é 20 ou menos 20? menos 20, né? Porque para cá ele é Por- positivo. Porque eu defini que para cá é positivo. Se eu tivesse definido que para lá era o positivo, aí ele seria 20, tá? Entendi. Isso aqui é novidade para você, então é interessante praticar mesmo essas coordenadas em todos os exercícios que você conseguir encontrar de 3 dimensões, tá? Ah, porque eu não peguei GA e nem a L. É Quer dizer, tudo. Não, aqui você está vendo 3 matérias em uma só, né? é, Animador, né? muito legal. Ah, detalhe. Isso aí é um detalhe. Organizou aí? Sim. Qual que é o próximo Aí, passo? agora é. Você não falou o próximo passo. Depois, né? Aí vai Ah, tá. depender Não, muito do. os ângulos. Vai depender muito do exercício, né? Se você precisar de ângulo, etc. Mas você vai começar sempre fazendo essas coisas, tá? Definindo o eixo e as coordenadas de todos os pontos que ele mencionar no enunciado e nas questões. Que aí você organiza suas ideias e você consegue ver com mais clareza aquele problema, beleza? Beleza. Então tá, eu fiz aí na tela também, inclusive. Aí, ele tem uma força que ele fala assim, ó, 3 cabos são usados para ancorar uma torre. Um desses cabos está preso a um estaque em A. Então, ele quer saber essa tensão que acontece de A para B, né? Então, você pode ali agora aplicar um vetor ou de A para B ou de B para A. Vai depender da forma com que você vê o problema. Como a gente está falando de tensão, olha só, isso é muito interessante, né? Como a gente está falando de tensão, de uma certa forma, eu teria que aplicar uma. Ele é um cabo, então ele não tem força de compressão. Então, não faz muito sentido eu imaginar que ele está fazendo uma força de compressão, saindo de B e indo para A, ou saindo de A e indo para B, mas eu poderia imaginar, deixa eu ver onde é que está aqui, eu poderia imaginar uma ideia assim, ó, eu tenho uma força que está tensionando esse cabo aqui nessa direção AB. Faz sentido? Porque eu Faz. tenho que ter umas forças aqui, ó,
E aí eu poderia ter uma outra força aqui, que sai lá de B e vem aqui para A, tensionando esse cabo. E aí sim eu tenho um equilíbrio aí, certo? certo. Eu posso, eu posso identificar qualquer um desses cabos, porque eu sei que a força ali é de tensão, então eu não estou muito interessado no sentido dessas forças, não. É interessante isso. Quando a gente fala de força em cabo, ele vai estar sempre esticando o cabo, tá? Uhum, Então, eu não vou me preocupar muito com o sentido do vetor. Quando a gente fala de um vetor, a gente tem três grandezas, né? Três componentes. A gente tem a intensidade da força distribuída nos eixos, a gente tem a direção dessa força, de acordo com essa distribuição por próprio eixo, ou seja, os ângulos, né? E eu tenho o sentido, se é para cima, se é para baixo, se é de compressão, se é de tração. O que ele não perguntou, porque eu sei que é de tração, já que eu estou falando de cabo. Mas a letra A, ele pergunta exatamente as componentes que vão formar a minha força resultante, e a letra B, ele pergunta exatamente a direção. Então, vamos imaginar agora o seguinte, eu tenho somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória das forças em z igual a zero. Tudo bem? tudo. Tá. Então, vamos pegar essa força e vamos encontrar as suas componentes em cada um dos seus eixos. O que você acha que tem que fazer agora? O que você faria? Dá um palpite aí. Eu tenho que achar os ângulos, né? Uhum. Você conseguiria, por exemplo, encontrar a relação entre você poderia conseguir, você consegue encontrar o comprimento desse cabo? Você consegue encontrar, por exemplo, qual que é a dimensão desse cabo AB? Você consegue me falar? Você conseguiria encontrar esse valor? Dá para fazer Pitágoras, né? Porque eu tenho 100 e eu tenho 25. Você concorda comigo que eu tenho que fazer dois Pitágoras? Sim, porque ele tá no Z, né? Esse é o mistério desse exercício, tá? Então, fazer dois Pitágoras é igual, é o mesmo, segue a mesma lógica de pega quando a gente fala de eixos e como é que eu falei, gente? Do ponto Coordenado. A, quando a gente falou de coordenadas, daquele pega das cotas, sabe? Então, segue a Entendi. mesma problemática, porque agora a gente está acostumando com a ideia de olhar para um problema em três dimensões, tudo bem? Tudo. Então tá. Então, vamos por partes. Primeiro, encontra então esse vetor que a gente vai chamar AB. Encontra esse vetor AB. Então, a gente vai fazer os dois Pitágoras. Encontra, portanto, a base que sai do O para A, que você vai chamar de OA. Então, vamos imaginar que, como a gente definiu que os eixos são nesse formato, a gente vai falar que a origem desse plano cartesiano está aqui, que é um O. Então, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar esse OA, que ele faz exatamente isso aqui, ó. Eu tenho um ponto lá na origem, eu tenho um ponto em A, eu tenho uma origem, eu preciso descobrir, ele está riscando sozinho aqui. Ah, é porque ele fixou, gente, peraí. 3-0, 3-0. Agora ele ficou fixo, eu não sei o que eu fiz. Ó, Eu achei que você tá usando o Notion. Você tava usando antes, era o do Google Meet mesmo. pois é, mas esse negócio dele ficar fixo na caneta aqui é a primeira vez que acontece, eu não sei o que ele tá vendo? Eu não tô riscando, eu só tô aí, ó. Então vamos lá. Eu tenho um O, eu tenho eu tenho um A. Eu não sei quais são essas dimensões, mas eu tenho essa dimensão aqui, ó. E eu tenho essa dimensão aqui da altura. Qual que é essa dimensão da altura quando eu olho só para o OA? É 20? Boa. E qual que é essa base aqui? 25? Então, quanto que é isso aqui? Então, vai ser 20 ao quadrado, mais 25 ao quadrado. 20 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, que é igual
Ah, posso chamar ele de alguma coisa, né? Oi? Posso chamar essa interrogação de alguma coisa, né? Posso, você pode chamar ele de OA. Tá. Ou você pode chamar ele de X ou de Y. De X não, né? Você pode chamar ele de A. Ou de... Você pode dar uma letra para ele, né? Uma letra que não está ali, ou uma letra qualquer. Pode falar que você quer um T. Qual que é o valor de T? Então, isso, isso, quadrado, isso. Está 32,16. É alguma coisa nesse sentido mesmo. Mas eleva isso aí ao quadrado e me fala qual que é o valor na calculadora sem aproximar. Deu raiz de 1025? Isso. Então, te aconselho a manter esse raiz de 1025 por enquanto. Ah, então tá. Você vai entender o porquê. Aí agora faz o Pitágoras. Então eu sei quanto que é o OA. 1,25. Então quanto que é? Agora, Agora eu quero o AB, né? Então eu tenho o O, tenho o B, tenho o OA e eu quero o AB. então aqui é tensão ao quadrado mais raiz de 1,25 ao quadrado Uhum. igual a AB ao quadrado. Raiz corta, multiplicação, quadrado igual a B quadrado. AB é igual a 1.000. É isso? 2025, a raiz disso? Isso. 2025 não, né? É raiz de 11.025, né? Deu quanto? Pera, entendi. Oi? Peraí que eu acho que fiz errado. Ah, sim. Fica 100 ao quadrado mais raiz de 1.025 ao quadrado igual a AB ao quadrado. Uhum. 100 ao quadrado é 10.000. 10.000 mais 1.025. Aí, 1.025 igual a 10.025. 11.025. A raiz disso é quanto? Isso. 105. 105? Isso. 105. Exatamente, 105, né? Isso. Beleza. Então, Então, AB é 100, dá 105 metros. Agora, isso. eu consigo encontrar qualquer ângulo. Eu sei qual que é o ângulo que o A tem com o eixo X. Eu sei qual que é o ângulo que ele tem com o eixo Y.
e eu sei qual que é o ângulo que ele vai ter com o eixo Z. É isso que ele quer. Sempre o ângulo daquele eixo, daquele vetor, daquele cabo, sempre o ângulo que forma o cosseno ali, entendeu? Como se tivesse as direções dele. Uhum. Tudo, tudo bem? Tudo, entendi. O que você tem que se lembrar é que você sempre vai precisar olhar agora, quando a gente fala de ângulo, lá para um diagrama de corpo livre. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto A, e aí o ponto A, ele tem dois triângulos chegando nele, porque ele está em 3 dimensões, né? Que são os dois triângulos que você calculou. Então, como é que a gente faz isso, tá? A gente primeiro tira ele do espaço e calcula esse ângulo em relação ao eixo Z, que é fazendo o cosseno, a tangente. Na verdade, eles costumam usar mais a tangente, porque eles não costumam calcular muito a hipotenusa. Eu aproveitei esse exercício para você calcular a hipotenusa, porque você vai precisar dele para resolver a componente do FZ. Mas se você tivesse que descobrir só um ângulo específico, você faria o possível para trabalhar só naquela ideia, se é o ângulo em Z, se é o ângulo em X, se é o ângulo em Y. Nesse caso, ele pediu as 3 coisas, então a gente tem que fazer tudo isso aí mesmo, tá? Tá. Então tá. Então aí agora é o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho as medidas, eu tenho os triângulos, eu finalizei então a parte da geometria, que eu acredito que é o que você vai ter. Foi coçar o cabelo e encostou no fone? Eu sem querer. Sem querer, Tá. querendo. Então, Beleza. E aí, só para a gente criar uma regra, assim, um padrão para você se situar, os seus ângulos vai ser sempre relacionado a... Eles costumam usar muito a tangente, tá? A tangente é menos um, e tudo mais. Você vai ver isso muito nos exercícios. O vetor lambda, que dá a direção, e etc. Então, vamos lá. Fala para mim, tenta desenvolver o raciocínio de quais, então, seriam os ângulos dessa linha AB em relação a X, em relação a Y, em relação a Z. Faz a letra B primeiro. apareceu coordenado. Pai, pega minha científica aí, por favor. Minha calculadora científica. Acho que tá lá no quarto do Lucas. Eu não lembro muito desse conteúdo. Eu vou fazer a tangente a menos um do tamanho para me achar o ângulo, né? É isso? Mas aí agora, como a gente calculou as outras medidas, você pode usar seno, cosseno, você pode usar o que fizer mais sentido para você, Entendi. Tá. tá? O que você tem que se lembrar vamos pegar um exemplo prático aí, tá? Me ajuda no seguinte. Olha para o canto do quarto e olha para uma quina, para o encontro das paredes com gesso aí. Certo? Imagina lá no topo, lá naquela esquina, no encontro mesmo, de duas paredes qualquer, com o seu forro. Também estou olhando aqui para facilitar na hora que eu for falar com você. Tá. Esse ponto A, então, esse cabo, ele vai sair lá do B, que está lá naquela quina. Pode falar. Pode explicar, Roberto, depois eu faço na calculadora. Ah, tá, tranquilo. E aí, ele vai vir para onde, sabe? É você conseguir imaginar esse cabo saindo lá daquele topo
e vindo para algum lugar é muito importante. Para onde que ele vai? Eu vou te falar e depois você vai imaginar, tá? Para Tá. qual parede que você decidiu olhar? Aponta para mim. Imagina que você vai olhar para duas paredes. Uma parede você vai olhar de frente e a outra parede vai estar do seu lado. Você vai olhar para uma parede de frente, uma do lado e vai estar o gesso lá em cima, forro, teto, enfim, o que for. Tudo bem? Tá. Olha para essa parede que você escolheu como a parede da sua frente. Tá. O rodapé dela é o seu eixo X. Entendi. Tudo bem? Tá. O encontro das duas paredes é o seu eixo Y. Tá. E o seu eixo Z é exatamente essa parede que vem aqui em profundidade, da parede de lá ao seu encontro. Ela está do seu lado aqui agora, Uhum. tá? Entendi. Então, onde é que está o ponto A quando você olha para esse eixo? Fala para mim. Hum, Peraí. É difícil mesmo. A gente desvendar isso aqui é metade da aula, tá? Pelo menos. Ele tinha que estar de lá da minha parede, né? Perfeito. Então, o seu ponto B está lá no topo, lá a 100 metros de altura. E o seu ponto A, ele está no quarto de lá dessa parede. Ele está 20 metros atrás. Ele está em outro ambiente, 20 metros atrás, em uma região que você não vê. E aí você tem um cabo que liga esse ponto B com aquele ponto A que está lá atrás. Tudo bem? Entendi. Se eu ligo esse ponto B com esse ponto A que está lá atrás, como é que eu calculo o ângulo? Ou seja, qual que é a sombra? Ou, em outras palavras, como é que eu projeto esse vetor que sai de B e vai para A aqui no plano cartesiano? Encontrando exatamente o ângulo que eu tenho lá em A do espaço com o plano. Faz sentido? Faz. Então, No caso. do espaço com o plano é o meu θz. Entendi. Então, como é que eu encontro esse ângulo que sai do espaço e encosta no plano? Eu posso usar que a tangente desse ângulo é igual a 100 sobre... Sobre 20? Não, é um pega mesmo. 25. Também não. Ué, É a combinação das duas medidas que você acabou de falar. Por quê? Porque eu estou falando desse triângulo AOB. Concorda comigo? entendi. Uhum. Por isso que a gente calculou aquele triângulo, aquela hipotenusa, e encontramos que é raiz de 1025. Aqui a gente está começando a desvendar exatamente os problemas desse exercício, tá? Tem a questão Uhum. da geometria aí, que é novidade para você, mas se você conseguir imaginar que você vai representar isso e etc., isso vai ficar muito claro para você, senão vai ter dificuldade depois de projetar e de encontrar ângulo, forças e nem nada do tipo. Talvez desse jeito seja o jeito mais difícil que a gente possa fazer, considerando que a gente não está usando nenhuma fórmula, nenhum decoreba, a gente não está pegando nenhum atalho, a gente está imaginando a situação e indo por raciocínio lógico até chegar em umas fórmulas que, inclusive, o seu livro vai te recomendar, e depois você tem que, inclusive, anotar, que são os lambdas lá, que vão definir a direção dos seus vetores de força, etc. Mas não dá tempo de decorar mais essas coisas, a gente tem que entender, e aí entender dá tempo, entendeu? Uhum. Entender Entendi. dá tempo, entendeu? Entendi. Tá. Então, primeiro, a gente projeta no plano. Para projetar no plano, a gente usa que a tangente de A em relação a Z, que a tangente, né, desse ângulo A, que a gente chama de θz, é igual ao vetor oposto, ao cateto oposto, sobre o cateto adjacente, não é? O conceito de tangente. Isso. Então, a tangente de θ é igual a 100 sobre raiz de 1025. Você não precisa calcular isso agora, depois você faz na calculadora científica, mas você fala então que o θ é igual a tangente a menos 1 disso. Uhum. Tudo bem? Não, não, a gente não está preocupado em chegar no resultado aqui agora. A gente só precisa chegar até esse momento de você ter que jogar na calculadora.
Tá. Beleza. Aí agora o que a gente precisa? A gente precisa considerar que, como eu já projetei esse meu vetor no plano, agora eu preciso conseguir enxergar esse plano, esse x e esse y. Só que ele já marcou lá para a gente, né? Ele já marcou porque a gente já calculou aquele triângulo que foi suficiente, exatamente foi o necessário, porque depois a gente fez o AB e tudo mais. Mas agora eu preciso considerar em relação ao eixo x e y, tudo bem? Tudo. Então tá. O que você acha, então, que é o θx e o que é o θy? Em relação a AB. Em relação ao AB. Tá. O meu X seria o que vai do eixo até o A. Seria isso? O seu x é o que vai do eixo até o A. X até o A. Eu estou te deixando pensar, e é confuso mesmo, porque seria se eu tivesse um cabo de OA. Ah, tá, Você entendi. entendeu? Essa é a complexidade, é legal ficar gravado, porque depois você volta exatamente nesses pontos de complexidade. E é exatamente por isso que ele fala para a gente o seguinte, olha só que interessante, o exercício ele vai dando umas dicas para a gente. Ele fala assim, ó, calcule os ângulos θx, θy e θz que a linha AB forma com os eixos coordenados. Quando a gente fala de linha AB, a gente pode pensar no vetor AB. E o vetor AB é a coordenada B menos a coordenada A. Faz assim, ó, o vetor AB é igual a B menos A e faz as coordenadas desse vetor fazendo assim, ó. Para cada uma das componentes das coordenadas, você pega o B menos o A. Então vai ficar AB é igual a menos 25, vírgula 100, vírgula 20. Tá. Tá. Agora calcula o módulo desse vetor AB para a gente definir qual que é a ordem de grandeza dele. Vai ser legal esse processo inverso desse mesmo exercício, assim. Você vai entender Eu onde a gente vai chegar. não Oi? lembro. Não lembro como calcula módulo. Tranquilo. Você vai pegar a raiz quadrada de cada um dos componentes ao quadrado. Então vai ficar assim. Raiz quadrada, abre um parênteses, menos 25 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. O módulo de AB, então, é igual a 625, mais 10.000, mais 400. O módulo de AB, então, é a raiz quadrada de quanto? Igual de 11.025? 11.025. O módulo de AB, então, é igual a 105. 25. Legal. A gente está fazendo um exercício de várias formas diferentes para chegar nos mesmos resultados, para você ir se situando e se familiarizando, tudo bem? Tudo. Então tá. O vetor lambda, que define a direção, é exatamente o seu vetor AB dividido pelo seu módulo de AB. Então coloca assim, ó. Você lembra qual que é o vetor lambda? Assim, como é que escreve ele? É aquele que é um Y, né? Tipo um Y. Um Y de cabeça para baixo, né? Né? Sim. Então, a perninha puxa o Y. Então, o Y, o lambda, aliás, né? De AB é igual ao vetor AB dividido pelo módulo do vetor AB. Lambda de AB é igual. Pera, o lambda de AB, Lambda de AB é igual ao vetor AB vetor AB, dividido pelo
módulo do vetor AB. Tá. Só deixa eu escrever aqui, então, quanto que é o vetor AB. Então, o vetor AB é igual a B menos A. Então, ele ficou assim, não ficou? Opa. Menos 25, 100 e 20, certo? Uhum. Então, agora você vai pegar o seguinte, lambda de AB é igual a menos 25 dividido por 105, vírgula, 100 dividido por 105, vírgula, 20 dividido por 105. Você vai pegar cada uma das componentes e dividir pelo 105, tá? Deixa como fração, tá? Não faz a conta arredondando, não. Se eu fatoro aí, eu tenho que o 25 dividido por 105, se não me engano, vai ficar 5 sobre 21, não é? 5 sobre 21. Negativo, né? Negativo. Aí eu tenho 100 e 105, se eu fatório por 5, vai ficar 20 sobre 21. E o 20 dividido por 105, se eu fatório por 5, vai ficar 4 sobre 21, não é? Uhum. Então deu 5 sobre 21 mais 20 sobre 21. Mais 4 sobre 21. Soma, faz essa conta. Só que você tem um negativo aí, né? Dá 19 sobre 21? Ah, você considerou o negativo? Sim, é menos 5 mais 20 mais 4. 24 menos 5. Menos 5 mais 20 Mais 4. dá quanto? 19? Pois é, a gente não errou na hora. Eu estou fazendo de cabeça aqui, né? Eu não estou acompanhando aí o que você está fazendo. A gente não errou na hora de fatorar, não, né? Pera. Deixa eu fazer uma calculadora. 25, 21. 25. 25, 5. 25, 20. 24. Não. Então faz aí. O lambda de Deu AB. 19 sobre 21. É porque o lambda ele tem que ser um vetor unitário. Tem alguma coisinha aí. Não, eu não procurei. Meu pai não quis pegar pra mim. Pera. Deixa eu olhar lá então. Na soma lá de cima. 25 ao quadrado. 625. 10.000. 25 ao quadrado, 400. 10.000. Mais 625. Mais 400. 11.025. Uhum. 11.025. 105. Aí aqui. Menos 25 sobre 105. Aí ficou menos 5 sobre 21. Isso. Menos 5 sobre 21. 20 sobre 21. E 4 sobre 21. Tá. Faz aí que o lambda de AB é igual a isso. Faz aí. E a 19 sobre 21? É. Só que
você está somando, né? Talvez esse seja o problema, né? Porque a gente está dividindo um por um, né? Você concorda comigo? O lambda, quando a gente fala, ele é um vetor, né? Agora que eu entendi o que a gente está fazendo. Mantém isso dentro de um vetor. Vai ficar com frações separadas, você não vai somar. Agora eu entendi o que aconteceu. Entendi. Entendi Então, agora. o lambda de AB, e você faz as frações separadas, né? Uhum. Beleza. Aí, você quer verificar se o que você fez está certo, que é o que eu estava matutando aqui, quando você elevar todos esses elementos ao quadrado, somar e tirar a raiz dele, o resultado tem que ser 1. Então, por exemplo, o seu resultado aí foi menos 5 sobre 21, não foi? Foi. Menos 5 sobre 21 vai ficar 25 sobre 21 ao quadrado. Vamos esquecer o 21 ao quadrado por enquanto. Vai ficar Uhum. 25 positivo, mais 10.000, mais 400. Não, 10.000 não. Vai ficar 25 positivo, mais 425, mais 16, não é? Faz aí para você ver. Quanto que deu o seu vetor do lambda? Deixa eu escrever ele aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar o raciocínio. Ó. Seu lambda não ficou assim, ó. Lambda de AB. Então, o vetor lambda do vetor AB ficou igual a... fatorou aqui, ficou menos 5 sobre 21. Isso. Aí, fatorou aqui, ficou 20 20 sobre 21. E fatorou aqui, ficou 4. sobre 21. Beleza. Então, o que eu estou te falando é que o módulo do vetor lambda do vetor AB é igual a raiz quadrada de tudo aquilo lá, dividido, etc. Então, o que eu estou te falando? Quando eu elevo aquele denominador lá, ele fica 25 mais 400 mais 16, tudo bem? Uhum. O denominador eu mantenho, vou pegar até o 21 ao quadrado aqui. Quanto que é 25 mais 400 mais 16? 5 mais 400 mais 16. 441. Quanto que é 21 ao quadrado? 441. Isso não é uma coincidência, tá? Uhum. Então, quando você encontrar o vetor lambda, ele sempre tem que dar módulo igual a 1. Sempre o vetor lambda tem módulo igual a 1. Sempre. Entendi. Então, por isso que eu estava querendo somar para verificar, mas é porque eu estava fazendo de cabeça e não acompanhei que a gente ainda estava fazendo o vetor e não o módulo dele, tá? Uhum. Então, tá. A gente está dando um monte de voltas aqui, porque a gente está revisando o conteúdo e a gente está fazendo mais coisas que o necessário, mas depois vai fazer sentido, te prometo. Tá bom. Porque aqui a gente praticamente resolve qualquer tipo de problema em 3 dimensões, desse jeito que a gente está fazendo aqui. A gente está encontrando, é como se a gente estivesse assim, investigando todas as variáveis, encontrando todas as informações, e aí depois que a gente vai preocupar em responder as perguntas. Um Uhum. exercício a gente não precisa fazer isso, a gente só precisa responder as perguntas. Mas a gente está estudando para a prova, a gente não está fazendo a prova, entendeu? Entendi agora. Que se Então ele tá. mudar, Oi? se ele muda a pergunta, você resolveu. É. Você consegue investigar todas as informações que você precisa extrair daquele exercício, então ele pode perguntar o que ele quiser. Então, beleza. Então, quando eu encontro o vetor lambda, o que, que significa o vetor lambda do vetor AB? Significa a direção do cabo AB. Entendi. E aí, Então, pode falar. então, se esse número deu positivo, é porque a gente acertou a direção dele. Se ele deu positivo onde?
o resultado, se ele deu positivo, quer dizer que a gente acertou a direção que a gente deu para ele? O lambda AB, Nossa, o- o- é porque o módulo dele vai ser sempre positivo, porque a gente está tirando a raiz quadrada de um número ao quadrado, né? Então, e agora? o que a gente está falando do AB em relação às componentes dos ângulos lá, θx, θy e θz, é que agora eu tenho o seguinte, eu tenho um vetorzinho que eu conheço todas as componentes dele. Então, se eu conheço todas as componentes dele, eu posso fazer que, olha só que legal, o ângulo que o isso aqui vai ser muito importante para você. O ângulo e a direção do lambda AB é exatamente igual ao ângulo e a direção do AB. Quando a gente calcula esse lambda AB, você sabe o que ele significa? A gente está calculando um vetor unitário, bem aqui, que define exatamente a direção do meu vetor AB. Porque eu tenho um vetor AB que sai de A e vai para B, que ele é gigantesco aqui, ó, e pega todo o cabo. Esse aqui é o meu vetor AB. Sai de A e vai para B. B é o ponto final, A é o ponto inicial. O lambda B é o vetor unitário de módulo 1 que representa exatamente a mesma direção e sentido do vetor AB. Ah, tá. Mas como eu estou falando de unidade, eu estou falando que, na verdade, isso aqui é o lambda B e não o AB. Se eu pegar o meu... Olha só que legal. Se eu pegar o meu lambda AB e multiplicar ele por 105, que é o módulo do meu AB, eu encontro o vetor AB inteiro. Faz sentido? Porque se eu repeti-lo 105 vezes, já que eu estou falando que ele é unitário, eu vou encontrar exatamente o comprimento total do meu 105. Faz sentido? Fez, agora eu entendi. Agora eu Então, entendi. então tá. Então, olha só que interessante o que você acabou de entender e eu vou reescrever isso de uma forma matemática. Eu estou falando que se eu pegar o meu vetor unitário AB e multiplicar pelo meu comprimento, opa, e multiplicar pelo meu comprimento, pela minha ordem de grandeza, pelo tamanho do meu vetor AB, que a gente chama isso de módulo AB, eu tenho que isso aqui é exatamente igual ao meu vetor AB. Não foi isso que a gente acabou de falar? Uhum. Por isso que para eu descobrir o vetor lambda AB, quando eu isolo ele, você tem aquela fórmula que você acabou de usar aí agorinha, que é exatamente o AB dividido pelo módulo de AB. Por isso que Entendi. essa fórmula do lambda B é o que você acabou de calcular lá o módulo, etc, etc. Tudo bem? Tudo. Então tá. Então agora é o seguinte, quando a gente vai calcular ângulo, quando a gente vai calcular força, quando a gente vai calcular qualquer coisa, do jeito que a gente está aí agora, a gente consegue calcular, descobrir qualquer informação que você precisar para esse exercício. Aqui é como se eu tivesse usado o exercício para dar a aula do conteúdo, tá? Uhum. Então, não preocupe, ele não é tão difícil assim, ele não é tão distante assim da sua realidade, mas você vai ver que o que a gente acabou de fazer se aplica a vários problemas semelhantes, que você vai sempre fazer isso, calcular o módulo, calcular o vetor, calcular a ordem de grandeza do vetor, calcular o lambda dele e multiplicar ali pelas componentes para encontrar, então, as resultantes. Tá? Olha só que simples que é agora. Eu já tenho o meu lambda, que são as componentes dele. Para eu encontrar, e isso define exatamente a direção daquele meu cabo. Então, para responder a letra A, a única coisa que eu vou fazer é pegar a intensidade do cabo, ele falou que onde um cabo exerce uma força de 4.000, eu vou pegar 4.000 agora e vou multiplicar por cada uma das componentes do meu lambda. E isso, na verdade, já é projetar aquela força em cada um dos eixos, porque o lambda define direção. Então, o lambda ele já é a sua projeção. Então, se eu pego 4.000 e multiplico por menos 5 sobre 21, eu já tenho exatamente qual que é o meu Fx. Se eu pego o meu 4.000 e multiplico pelo meu 20 sobre 21, eu tenho exatamente o valor do meu Fy. Se eu faço isso pelo z, eu tenho exatamente o valor do meu Fz. Tudo bem? Tudo. Então tá.
Faz isso. Você vai gostar do desfecho. Ai, peraí, deixa eu caçar meu calculador. Não consigo mexer no celular. Um idoso. Mas a gente não acha meu calculador aí. Ah, achei. Achei já. Aham. Tá bom, já achei. Ganha a cara, você fala. Oh, uai, filha. Agora eu disse.
Perdão, que minha mãe brigou as duas comigo aqui. Hum, 400 mil, 20, menos 70 mil, 20. Nem sabia que a calculadora do computador fazia gráfico. Faz? Eu também não. Vou pegar Você isso que eu você não. vem aqui na barrinha aqui e tem representação gráfica, ó. Caramba, não sabia. Tem que. Você quer que divide? É, Todos? você pode deixar como fração, pode deixar a fração. Ficou quanto por quanto? Menos 2 mil por 21. Uhum, 400 mil por 21 uhum, e 80 mil por 21. tá. É, 80.000 não é divisível por 3 e nem por 7. Então, todos os valores que você dividir aí agora, você concorda comigo que vai ficar decimal e você não vai conseguir aproximar? Te aconselho na prova a terminar o exercício assim. Se você quiser finalizar ele colocando o valor decimal, aproxima sempre para duas casas. E cuidado para não truncar, sempre aproxime, tá? Uhum. Mas deixa assim. O ângulo vai ser sempre o seguinte: vai ser sempre o valor. Aí você pode usar assim, ó, cosseno de θ x, faz aí. Depois a gente organiza, mas faz aí assim, letra B, fala assim, ó, para θ x, dois pontinhos, né? Aí você usa a fórmula assim, ó. Cosseno de θ x é igual ao fx dividido por f. E agora, para o ângulo, a gente vai trabalhar algumas ideias para você entender onde a gente chegou, o que, que a gente deve fazer e como que você consegue encontrar essa mesma informação de várias formas diferentes. Substitui aí agora o seguinte: você acabou de descobrir a componente do. Peraí que eu não ouvi o que era o cosseno de θ x é o quê sobre F? Ah, sim, ó. É porque assim, ó, é a projeção do fx em f, sabe? Então, o cosseno de θx, é igual ao fx dividido pelo f. Tá, O f você tem, né? bom. E o fx você acabou de descobrir. Quanto que é o fx? Fala para mim. Menos 2 mil dividido por 21. E quanto que é o f? 4 mil? 4.000. Tá. Como que você faz quando você tem uma fração dividida por um número? Não lembro. Não lembra? Joga na calculadora. Tem um botão que você, em vez de dividir, você pode dividir o número de cima primeiro e depois você divide pelo de baixo. Que foi isso que aconteceu, não foi? Eu te Foi. pedi para não aproximar, mas você não vai aproximar, porque você vai fazer tudo na calculadora agora. O que você vai jogar aí? Você vai jogar assim, ó. Menos, menos 2.000, aquele menos que fica entre parênteses, né? Menos 2.000 dividido por 21, dá quanto? Menos 95. Aí eu não resolvo, né? Eu só divido de novo.
Aí você só divide de novo por 4.000. Deu menos. Aí você faz o cosseno menos um dele já direto, ó, sem jogar lá na calculadora, sem jogar no. Sem aproximar nada. Tá, deu Quanto? 91,36. 91,36 36. graus, né? Beleza. Peraí, Agora, tá dando isso aqui, né? Que isso? Oxe. não entendi o que você disse. A Catherine tá me ligando. A Stephanie tá te ligando? Será que... Ah, pode atender, Lara. Retorna para ela. Aí eu liguei de volta, ela desligou na minha cara. Manda uma mensagem, manda um oi, porque às vezes ela só queria que você visse a mensagem, ou só queria que. Às vezes ela vai mandar a mensagem agora, entendeu? Fala assim: oi, tô online, pode falar. Faz a mesma coisa pro teta Y e pro teta Z, Tá. até ela decidir aparecer. Ela quer que eu olhe um vídeo. Eu cheguei, ela nunca me liga. Assustei. É, eu também. Nossa, ai, da última vez que ela me ligou, eu mandava de uma vida. Ela não pode fazer isso, coisa. Tá, agora eu vou fazer pro Y, né? É, Cosseno de teta Y é igual a f de Y dividido por F. Cosseno de teta Y é igual a 400.000 dividido por 21 dividido por 4.000. Por 4.000, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 21 dividido por 4.000. E agora, cosseno menos 1. Matirro. Isso aqui vai 400. 21. 1, 2, 3. Tá dando erro. Ai, que raiva. O que que eu fiz errado? Será? É o mesmo jeito, né? A equação? é o mesmo que? A equação fica do mesmo jeito, né? Só que em vez de 2.000, fica 400.000. 400.000. 4.000 vezes 2, vezes 20? Pera. É porque o meu Y, ele ficou 400.000. Mais 20 vezes 4.000 deu 400.000? 20 vezes 4.000? Fala para Não, mim, esse fala para mim o a Y conta que você fez para chegar nos 400.000. era 100 dividido por 20. Ah, tá. Aí eu anotei tudo errado. Eu anotei 100. Não é 100. É o lambda, né? Pera, eu tô olhando. E pode ser que o seu. Não, o X deu certo. Eu copiei errado o Não. Y e o Z. Tá, mas por que que o seu X deu certo? Tô olhando aqui pensando, né? É Fala porque para mim.
como que você calculou o seu FX? Que eu só anotei aqui o que você falou, né? Do 2.000 dividido por 21, né? Eu peguei o meu FX, que é o que a gente descobriu lá, né? Que ficou menos 2.000 dividido por 21. Só Tá, que volta nisso. Como é que a gente descobriu esse FX menos 2.000 vezes 21? Volta um pouco. eu peguei o meu lambda B e multipliquei por 4.000. Hum, Só que na hora que eu fui copiar, dá 20.000, né? Aqui, ó. Descobriu o erro aqui, ó. O seu ângulo aí vai ficar errado, porque aqui não é 2.000, é 20.000. Faz aí de novo pra você ver. Aí esse ângulo aqui não dá esse valor. sim, eu copiei errado. Eu copiei. Tranquilo, tranquilo, mas agora vai dar certo. Esse ângulo de X, ele é menorzinho. Quanto que ele é? Refaz ele aí, por favor. Peraí, deixa eu só copiar certo, porque senão eu vou Isso, fazer copia certo. Não é 2.000, é 20.000, né? um, 4 dividido por 21. Então aqui é 20 vezes 4.000, dá 80.000. 80.000 e o outro 4 vezes 1.000, dá 16.000. 16.000. Tá. Então, aqui aumenta um zero. Fica menos 1, 2, 3, 4, dividido por 21, dividido por 4.000, passando menos 1. Ué, agora deu 103? O seu X, você lembrou de fazer o negativo? Ah, fiz. Peraí, de novo. Parênteses, menos 2, 1, 2, 3, 4, dividido por 21, fecha parênteses. Deu quanto isso? Menos 952,38, Tá. dividido por 4.000. Ah, Cos- agora tá. Cossena menos um disso. Deu 103,77. Tá, pode anotar aí, anota aí. Menos 20.000, dividido por 21. Tudo isso dividido por 4.000. Certo. É 80 agora. 80.000. Depois a gente vai avaliar a coerência do resultado, tá? Mas você consegue imaginar o seguinte? Imagina ele saindo lá daquele ponto A inclinado e chegando até o eixo positivo X. Você concorda comigo que tem que ser mais do que 90 graus? É verdade. Aí isso aqui deu 17,75. E agora, a soma do θz igual a f de z dividido por f. 16.000. Assim, θz igual a 16 por 21 dividido por 4.000. Finalizei. Serve 79. 0,2. Isso. Tá. O... Aí, deixa eu celular aqui. Tá. O X, ele deu 103,77. Hum, O Y, ele deu 17,75. faz sentido, ele está bem próximo do Y, né? E o Z deu 79,02. Faz sentido porque ele vem de lá para cá e ele tem menos de 90 graus para chegar no eixo positivo de Z, concorda comigo? Concordo. Tá, então agora é o seguinte. Legal, você resolveu a questão. Mas a gente não está preocupado em resolver a questão, a gente está
A gente desenhou um monte de caminhos que ficaram soltos. Aí agora a gente vai organizar a ideia, mas antes de organizar a ideia, eu quero que você só faça mais uma conta para mim. Calcula o cosseno menos 1 de cada um dos componentes do vetor lambda, por favor. Tá. Cosseno menos dividido por 21, fecha parênteses, 103,77. Cosseno menos 1 de 20 por 21. Cosseno 17,75. Cosseno menos 1, 4, dividido por 21. 79,02. É a mesma coisa, Por quê? porque é a mesma coisa, só que a gente fez de várias maneiras diferentes. É a mesma coisa, só que a gente fez de várias maneiras diferentes, mas é a mesma coisa o lambda, porque o lambda tem a mesma direção do vetor AB. O lambda AB define a direção do AB. Então, quando eu quiser a direção do AB, é só calcular a direção do lambda, que é mais fácil, são valores menores, em que eu sei que eles são em uma relação que o módulo é igual a 1, então eu consigo ir validando o lambda, e eu consigo, então, extrair a direção do vetor a partir do momento em que eu trabalho a direção do lambda. E é muito mais fácil eu fazer o cosseno menos 1 de menos 5 sobre 21 do que eu fazer o cosseno menos 1 de menos 20.000 sobre 21 dividido por 4.000. Então, eu não tenho que ir lá e voltar. A gente foi lá e voltou, porque se você for olhar nas fórmulas do livro, você vai ver que ele fala que o θz é igual ao fx sobre o f. Então, a gente tinha que achar o fx e tinha que achar o f. Uhum. Só que o θx também é o vetor lambda do vetor AB na componente x dividido pelo lambda AB como módulo. Que o lambda AB como módulo é quanto? Ele O módulo de lambda é sempre igual a 1. é. Ó, eu vou falar aqui para você de novo. Ó, isso é importante de você entender. Mais importante do que decorar é entender. Vamos lá, rapidinho aqui, a gente finaliza, porque eu vou passar para você dar uma treinada nos outros exercícios, a gente vai criar um passo a passo para você fazer, só que agora, como você fez várias formas diferentes de resolver o exercício, agora é só a gente organizar as ideias, depois você consegue puxar a referência, tá? Aqui a gente estava investigando. O lambda B é esse vetorzinho. O lambda B não é esse vetorzinho pequenininho aqui que tem módulo igual a 1, ordem de grandeza igual a 1? Ele não está na mesma direção desse vetor maior aqui, AB? Tá. Então, projetar o lambda AB em x, y e z, a direção, a projeção, o ângulo que isso faz com seus respectivos eixos é exatamente o mesmo, porque ele está na mesma direção. São vetores paralelos. Vetores paralelos possuem mesmos ângulos, mesma direção, tudo bem? Tudo. Entendi. Então, assim, eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor gigantesco aqui, meu braço. E eu pego o vetor unitário, que é o meu dedo, e aí eu quero calcular o meu f de x em relação ao meu f. Então, eu faço cosseno do meu f de x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, é igual ao cosseno do meu cateto adjacente aqui em cima pela hipotenusa. Só que eu sei que essa hipotenusa aqui é igual a 1. Entendi. Eu estou falando vetor unitário. O vetor é 1. Então, é muito mais fácil eu calcular isso aqui que vai dividir por 1 do que isso aqui para dividir por um valor que às vezes eu nem sei, ou é um valor quebrado, ou é um valor gigante, igual é esse caso desse exercício aí.
Então, acompanhe de novo o raciocínio comigo. Para eu calcular o ângulo desse vetor gigante, eu posso calcular o ângulo desse vetor pequenininho, que vai ser o cosseno dessa sombra aqui, dessa projeção em x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, a fração some. Então, o cosseno desse ângulo aqui é exatamente igual a essa componente em x, que é exatamente o meu lambda x, Entendi. que é menos 5 sobre 21. Então, para calcular a direção de vetor, se eu tiver as componentes do meu vetor lambda, é só eu falar que o cosseno do ângulo em relação àquele eixo é exatamente igual à componente daquele eixo. Cosseno de θx é menos 5 sobre 21, cosseno de θy é 20 sobre 21, cosseno de θz é 4 sobre 21. E sempre vai ser assim. É a forma mais fácil de encontrar o ângulo. Tudo bem? Tudo, entendi. Então agora a gente vai fazer um passo a passo. Aí anota no cantinho uma folha bem diferenciada. Copia o passo a passo de onde a gente já tinha ido. O que que era? Tentar resgatar o passo a passo do que a gente já tinha falado antes de chegar nessa bagunça de tantas possibilidades aí. Então, Definir o Oi? primeiro passo, definir os eixos, Primeiro passo, definir os eixos. Segundo passo, definir as coordenadas. eu já defini os eixos, então eu vou definir as coordenadas. Terceiro passo, aí a gente não fez. Terceiro Beleza, passo. tranquilo. Então, o terceiro passo é definir os vetores. O vetor ou os vetores. Nesse caso, o vetor AB. Né? Foi o vetor AB, mas só coloca só genérico, definir os vetores. Os vetores do problema, coloca assim os vetores do exercício. Aí você pode até falar a ideia assim, ó, entre parênteses, diagrama de corpo livre. É como se a gente estivesse fazendo um quarto passo, diagrama de corpo livre. Se você quiser fazer a ideia do diagrama de corpo livre antes dos vetores, é até melhor para você definir qual é o seu ponto de referência, sabe? Se depois você quiser inverter essa ordem, pode ser mais interessante. Vou pegar o exemplo do balão aqui, ó, que você vai entender, ó. Exemplo do balão. Ele já deu a origem, ele já deu os eixos, então seu primeiro passo já foi atendido. O segundo passo é você encontrar as coordenadas. Então, a coordenada de A é 0 em x, 0 em z, mais 5,6 em y. Então, o seu ponto A vai ser 0, 5,6 e 0. O seu ponto B vai ser menos 4,2. Você já quer fazer ele no rascunho aí? Acho que depois eu volto o vídeo. Não, pode ir anotando esses pontos que é importante, você já tem, não tem problema. O ponto A é... Oi? Eu me perdi já lá no ar. O ponto A é 0. Uhum. A coordenada do ponto A, 0, 5,6 e 0. Tá. Faz sentido? Está conseguindo acompanhar o porquê? Uhum. Ele está em cima do eixo aqui, né? Eu vou encontrar as coordenadas em ordem alfabética, tá? O B é o menos 4,2, ó, que é uma linha paralela ao eixo X, então, menos 4,2. Ele está lá sobre o eixo X, então o Y dele é 0. E como ele está sobre o eixo X, o Z também dele é 0. Sempre que estiver em cima dos eixos, as outras coordenadas são sempre iguais a 0. Fala para mim a coordenada do ponto C. Você, ele vai ser isso. Qual que é a coordenada X do C? 2,4? Perfeito. Paralelo ao eixo, eu olho como se fosse a cota e pego a distância. E em relação ao eixo Y? O Y em cima.
Tá 4,20. É um pega, porque o y é o que define a altura e ele está no chão. Entendi. Então ele é zero. Ele é zero. É 0 e 4,20. E o z é a distância que ele está da sua parede xy. Pensa sempre que a sua parede é o xy. X dimensão lateral, y altura, o z é a distância que o seu objeto está dessa parede. Tá, entendi. Uhum. Legal? Então, ele está a 4,2 metros distante daquela parede. Então, fala para mim quais são as coordenadas do ponto D. Deixa eu entender. Ele tá no X. hum, Ele está em cima de algum eixo? Ele tá em cima do Z? Do Z. Então, todos os outros são sempre iguais a zero. Sempre que um ponto estiver sobre um eixo, a primeira coisa que você faz é, todas as outras são iguais a zero. Sempre. Então, por isso Tá. que o B, o A está em cima do eixo Y, então ele só tem a coordenada Y. O B está em cima do eixo X, então ele só tem X. E o D está em cima do Z, então ele só tem Z. Isso aí, no caso, ele é menos porque ele tá de lado Atrás da da outra. parede. Tá, Menos 3,3. Tudo bem? tudo. Aí, qual que é o próximo passo depois que você define o eixo e as coordenadas? É os vetores. Os vetores. Para você definir o vetor, você vai ter que definir um ponto de referência. Via de regra, ele vai te falar. Percebe que o seu ponto... Qual que seria o seu ponto de referência se fosse para você definir? Você vai inverter, tá? Você vai fazer o diagrama de corpo livre antes dos vetores, naquele passo a passo, para você seguir a mesma lógica dos exercícios iniciais do capítulo 2, que ficou em 2 dimensões. A gente vai seguir aquela mesma lógica. O diagrama de corpo livre vai ser sobre o ponto a ser analisado. Qual que é o ponto a ser analisado aí, na sua opinião? O A? O A. Você não teve dificuldade de definir diagrama de corpo livre, então eu acredito que você não vai ter dificuldade de definir o ponto de referência dos vetores, porque o A é exatamente o ponto de equilíbrio que faz o balão não sair voando desordenadamente, porque os cabos estão segurando ele. Então, tudo acontece em A. Tudo bem? Tá, fez Então, sentido. se o seu diagrama de corpo livre é em A, que é o seu, que a gente vai falar aqui, isso é o seu terceiro passo, o seu quarto passo é definir os vetores. Os vetores a partir de A. Então, você vai encontrar o vetor AB, AC e AD. Vamos fazer assim, como diagrama de corpo livre. Teoricamente, não existia um diagrama de corpo livre aqui, mas vamos criar, sempre para manter esse padrão. Daria para pular essa etapa do diagrama de corpo livre, mas eu acho que não é interessante, não. Tá. 3 cabos são usados para amarrar um balão como mostrado. Determine a força vertical P exercida pelo balão em A, sabendo que a tensão no cabo AB é 481. Então, ele te falou qual é a ordem de grandeza do AB. Então, aí, vai ficar como uma tarefinha para casa, para você ir jantar e tudo mais, para a gente não ficar superando todas as vezes muito tempo assim, do horário. E aí, você vai me mandar depois, não precisa ser hoje, quando você fizer, pode ser final de semana, você vai me mandar a resolução desse exercício. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte. Pode falar. Posso falar? Uhum. Você vai criar lá na figura do seu balão um vetor assim, vetor AB, vetor AC e vetor AD, sobre essas linhas aí, que são os cabos que seguram o balão. Tá. Aí, você vai calcular para mim o vetor AB, que é o ponto B menos o ponto A nas coordenadas. Você vai calcular o vetor AC e o vetor AD. Você vai calcular o módulo deles e o lambda de cada um deles. Então, eu vou calcular vetor O vetor, o módulo e o lambda de cada um. e lambda. Tá. De cada O um. ângulo, o ângulo não, o lambda, tá? O ângulo aqui a gente não precisa. O lambda é aquele vetor unitário, lembra? Lembra?
Então, você vai fazer AB. Como é que seria o AB? Ponto B menos o ponto A. Aí você coloca assim, AB é igual a B menos A, AC é igual a C menos A e AD é igual a D menos A. Se assim, igual a B menos A. Quando você fizer o AB, AC, AD, vai calcular o módulo deles, que é a raiz quadrada de cada um dos componentes ao quadrado. Aí você vai pegar para calcular o lambda AB, é a componente x do AB dividido pelo módulo de AB. A componente y de AB dividido pelo módulo de AB e a componente z de AB dividido pelo módulo de AB. Você vai Tá, fazer isso para todos eles. beleza. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, você vai calcular, né, a projeção. Então você vai pegar o valor da intensidade da força que acontece em AB e vai multiplicar por esse lambda. E ele falou o valor da intensidade que acontece em AB. Ele falou que a tensão lá é 481. O seu enunciado falou isso para você. Desse jeito, você vai descobrir a tensão que acontece em AB. Entendi. Descobrindo a tensão que acontece em AB, quando você fizer a somatória das forças em X e falar que é igual a zero, você vai descobrir a componente da força de X que acontece em AC. E aí isso vai te dar a tensão em AC. Te dando a tensão em AC, você vai ter condições de descobrir a tensão em AD. Então, para revisar o passo a passo, fala para mim de novo quais são os passos que você anotou aí para esse tipo de exercício. Primeiro passo, definir os eixos. Segundo passo, definir as coordenadas. Terceiro passo, fazer o diagrama de corpo livre. E o quarto passo, definir os vetores. Quinto passo, projetar as forças a partir da fórmula. Quinto passo, calcular o vetor lambda. Vamos falar assim primeiro. Vamos pular a etapa, não. Calcular o vetor lambda. Sexto passo, projetar a força. Aí você coloca 2 pontos. Projetar a força. Projetar a força, ou seja, TAB como um vetor. Então, você vai fazer TAB, vetorzinho em cima, é igual a TAB sem o vetor, multiplicado pelo lambda AB. Aquela fórmula que a gente usou agora. Tá. Beleza. Aí, esse aí foi o sexto? Aham. Sétimo. Leis de Newton. Somatória das forças em X é igual a zero, somatória das forças em Y é igual a zero, somatória das forças em Z é igual a zero. Vai ter exercício que você não vai precisar fazer todos esses passos. Mas se você fizer todos esses passos aí, independentemente do que o exercício te pedir, existe uma tendência de você conseguir encontrar a resposta. Como hoje aconteceu vários imprevistos e se teve ligação e um monte de interferências e eu percebi que você estava um pouco cansada, talvez o rendimento não tenha sido bom, porque é tudo novidade. E quando é novidade, como é o caso de geometria analítica em 3 dimensões que você nem viu, é tudo meio complicado mesmo, tá? Então tenha paciência, tá? Com você mesmo. Tá bom. A Amora acabou de empurrar a minha luz aqui, ela é um shih tzu muito, muito selvagem. E a minha mãe tinha desligado as luzes comigo aqui. Tá tudo certo. Então, o que você vai fazer? Só faz uma anotaçãozinha no cantinho aí, só para a sequência da somatória das forças que você vai fazer, olha a dica, tá? Você vai fazer somatória das forças em X primeiro. Por que isso? Olha só que interessante. Quando você fizer em X, você vai perceber que só vai acontecer a tensão em AB e a projeção de AC em X, porque o AD e a força que acontece
No balão, que ele falou sobre essa força, né? Determina a força vertical P exercida pelo balão em A. Então, existe uma força, peso do balão sobre A também, que tem uma força totalmente na vertical ali, tá? Então, isso está na direção do Y, não vai entrar na somatória das forças em X. Aí, fazendo o primeiro somatório das forças em X, você vai descobrir a componente em AC. Depois você vai fazer somatória das forças em Z, você vai descobrir a componente AD. Com isso, você descobriu os seus três vetores, AB, AC e AD. Aí sim você faz a somatória das forças em Y, para você encontrar a força P. Que aí, quando você fizer a somatória das forças em Y, todos os três vetores vão ter uma componente. Qual que é a força que o balão faz em A? Você consegue imaginar? É para baixo ou para cima? Ah, pra cima. O balão quer fugir, Chamando. né? O balão quer fugir. Então, quando você fizer a somatória das forças em Y, vai ter um pezinho para cima, porque o balão quer fugir e o cabo, tá, todos eles fazendo força para baixo para segurá-lo. Esse exercício ele é legal para entender todos esses conceitos que a gente estudou aí no capítulo inteiro. Animador. E a sua cara é contagiante, ela prova isso. Nossa, bem legal. Mas, se você der uma praticada, dá uma olhadinha no vídeo em alguns trechos específicos, você vai pegar, porque as partes mais complexas, que são diagrama de corpo livre, interpretação do problema, você não está com dificuldade. Onde que você está com dificuldade? Definição Matemática de básica. vetor, matemática básica, geometria analítica, coisas que você não viu ou viu há muito tempo, tá? Então, aí a prática vai te ajudar com isso aí, tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Você tem alguma dúvida?